sobre o jogo, tá aí o gol do Dineno. Arnaldo, o ataque era ontem Dineno e Tapia, que deu contra o recado. Na verdade, vamos falar, o jogo mesmo era para o São Paulo poder ter feito mais. Teve chance de fazer mais. Foi 1-0, mais uma vitória do Crespo, já é o 7º colocado. O São Paulo está colado agora justamente no próprio Botafogo. E parece, não sei qual que é a sua análise, que entre quem sai, o time tem um padrão muito claro do jeito de jogar. Tem, no Campeonato Brasileiro tem mesmo, a despeito de tantos desfalques, jogo a jogo, né? Talvez esse tenha sido o time mais estranho, né, dessa trajetória no Brasileiro, com uma dupla de ataque nova, com um estreante na zaga, sem os dois pilares no meio de campo, Marcos Antônio e Bobadilha, mas o São Paulo jogou bem desde o começo. Eu vejo assim, né, curioso, né? Por isso que também o dinheiro não é tudo, ou não é tudo, pelo menos num primeiro momento. O Botafogo, que investiu como Palmeiras e Flamengo, é um time muito desorganizado, e o São Paulo é um time muito organizado. Muito. Né? Então, essa foi uma diferença. 1-0 não refletiu o que foi o jogo. São Paulo, 2 bolas na trave, volume total. O Rafael não fez. Esse foi o lance mais perigoso do Botafogo, num erro do Alan Franco. E o São Paulo só perdeu o controle quando o Rodriguinho... Aí que tá, né? É diferente a situação do Crespo, do Abel, do Felipe Luiz. Porque uma coisa é ter um plano bom pro jogo, a outra coisa é quando você começa a perder os jogadores. E quando o Rodriguinho sente e pede para sair, ele não tinha ninguém para fazer a função no banco. Só tinha um menino da base, o Pedro Ferreira, que nunca fez um jogo pelo profissional. Aí ele coloca o Luan. Até o Luan achar o lugar dele no campo, e aí ele quase faz um gol. O Luan entra, o Marcos Antônio muda de posição. E aí o Marcos Antônio perde a utilidade, aí o Botafogo teve 1 ou 2 arrancadas. E o Crespo rapidamente reposiciona o Luan. E aí o São Paulo volta a ter as bolas do jogo, a bola na trave do Rigoni e essa mesmo do Luan. No Brasileiro, Tironi, é raro a gente apontar uma partida ruim do São Paulo com o Crespo. Eu acho que o São Paulo fez muitos pontos e jogou quase todas as vezes bem, inclusive quando perdeu do Cruzeiro, né? 7ª vitória em últimos 10 jogos, se eu não me engano, né? Então, né? Em casa voltou a ser um time muito forte, como habitualmente era, né? O São Paulo não ganhava do Atlético Mineiro há muito tempo, ganhou. Não ganhava do Botafogo há muito tempo, ganhou. E vai, enquanto não vem a Libertadores, vai se colocando numa posição de possível resgate via brasileiros, que ele foi eliminado, que eu acho que é o papel do São Paulo, né? E agora, eu acho que é um outro tipo de desafio, porque na Libertadores, o São Paulo passou do Atlético Nacional, mas ele não jogou bem. Bem, como vinha jogando no Brasileiro. Lá não jogou mesmo, e no Morumbi jogou primeiro tempo, né? Então, talvez reprisar ou replicar o que está fazendo na Libertadores seja o desafio. Deu para perceber também que pós-janela, a comparação, vou comparar de novo com os outros times brasileiros da Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo. O São Paulo ficou muito forte do meio para trás, acho que ele já era forte, agora com o Tolói, com o Maílton, com a recuperação dos laterais e tudo mais, você tem do meio para trás muita gente boa, mas do meio para frente falta acabamento. Falta refino, falta... Né? Não vou falar que falta Vitor Roque, ou falta Rascaeta, ou falta Samuel Lino, ou falta Pedro, porque seria uma covardia. Mas, né, sem 3 centroavantes machucados, ontem o Luciano não estava, o Ferreira não estava, falta um pouco de requinte de finalização, é natural. São os limites do São Paulo para a temporada. Tolói, primeira vez, estreou muito bem, jogando pelo lado direito da defesa. Rigoni entrou no segundo tempo, foi bem também. São 2 jogadores rodados, né? São jogadores experientes, que podem até ajudar na Libertadores. Libertadores e LDU e Quito é uma outra conversa, é um outro tipo de jogo. E o que o Crespo, sem querer respondeu e deu para entender, que ele não quer superestimar a questão da altitude, né? Ele não quer, ele falou, é uma coisa que eu levo em consideração, eu já joguei, sei como é que é, mas eu não quero que isso fique... como o fantasma maior e não como joga a LDU, como é a LDU por esse jogo da quinta-feira, que é um jogo muito desafiador, né? É uma outra pegada. Toda vez que jogou lá, o São Paulo penou com qualquer técnico, com qualquer elenco.
e vai ser um desafio novamente lá, o Quito a primeira partida e depois o jogo da volta no Morumbi na outra quinta-feira. A impressão é que ele vai, contra a LDU, definir o parceiro do Luciano mais em cima da hora, no ataque. E a minha dúvida é se ele vai com o Rodriguinho desde o início ou se ele vai colocar mais um jogador de marcação. Quanto ao Atlético Nacional, ele foi com um jogador de marcação, né? Ele foi com o Alisson, lá em Medellín, e não deu certo. Mas temos que considerar que o Rodriguinho ainda é um jogador de formação, é um jogador que tem bons e maus momentos no jogo, ainda a questão física pesa, para ele definir qual a melhor formação para enfrentar a LDU na quinta-feira. Massa, dentro de campo tá aí, bonito. Bonito não, tá bom São Paulo, mas o Botafogo, rapaz... Eu queria só falar um pouquinho do São Paulo, se você me permite. Acho que a maior virtude do Crespo é conseguir tirar dos 11 que ele tem o máximo o tempo todo. E desde o início tem sido assim. Desde a chegada dele, quando o São Paulo estava ali, rebaixamento, olhando, será que ele conseguiu rapidamente, nem tanto, porque ele também teve o período de Campeonato Mundial de Clubes para trabalhar um pouco, né? Mas ele conseguiu incutir um modelo de jogo e esse modelo é muito forte. Com o mínimo, o São Paulo entrega o máximo e entrega uma consistência defensiva que me deixa, eu acho interessante. Quer dizer, em nenhum momento o Botafogo conseguiu jogar contra o São Paulo. O São Paulo marcou muito mais do que jogou e mesmo assim teve gol anulado, o gol anulado, né, do Tapia. Anulado, duas na trave. Duas na trave, uma até com requinte de crueldade, porque ela bate na parte de dentro da trave e sai. Né? Então, acho que tem sido essa a questão. O treinador conseguir tirar tudo. E ele partiu de um princípio muito simples do futebol, que é uma defesa forte. Isso em Copa vai longe, cara. Eu acho que se o São Paulo repetir o jogo contra a LDU, que fez contra o Atlético Nacional, perde o jogo. E talvez a vaga, né? Aí é outra, aí não sei, vamos esperar. Mas aquilo que a gente viu, talvez tenha sido o pior jogo do São Paulo com o Crespo. Aquilo foi um horror. Pior que contra o Flamengo. Né? Até que contra o Flamengo, beleza, né? Porque lá contra o Atlético Nacional foi um negócio realmente... O São Paulo não fez nada dos 4 aspectos mais simples do jogo, o São Paulo não conseguiu executar. Né? Agora, você me perguntou do Botafogo Glorioso, tem uns telespectador nosso que está sempre no quarta-feira, né? Sim. Que é torcedor do Fogão, preocupa muito, porque existe uma insegurança jurídica com relação à SAF, uma disputa judicial com relação a quem vai ser o dono do Botafogo. Existe uma desconfiança muito grande em cima de um treinador que tem como grande marca o sobrenome, o Ancelotti, né? E na prática você tem um clube que abandonou o estadual, beleza, foi jogar a final da Super não sei o que, perdeu, a final da outra Super não sei o que, perdeu, certo? Foi eliminado de todos os campeonatos importantes. E dos importantes também, Copa Rio, é tudo. Exato, então aí pro ano, você começa a olhar 26, a receita já despencou, porque ele não ganhou o Brasileirão, ele não vai ganhar o Brasileirão, ele não vai ganhar a Libertadores, ele não ganhou a Copa do Brasil, está eliminado, certo? Então, olha quanto pensando em argent, em dinheiro, quanto que vai diminuir a receita do Botafogo se você considerar um ano com outro em termos de desempenho. O dinheiro que vem do desempenho, né? E tem um monte de jogador que, pelo amor de Deus, cara, é um monte de jogador bom, cara. Tem um monte de jogador bom. Então, o Botafogo tentou replicar o modelo do ano passado, troca o técnico, faz o time rápido e dá certo. Lembrando que até as quartas da Libertadores o Botafogo sofreu pra caramba no ano, certo? E já tinha uma base que foi vice-campeã brasileira. Não, foi terceiro, né? Acabou despencando tanto. Quem foi? O Palmeiras foi campeão? Quem foi vice? Foi o Grêmio, não foi? O Grêmio, enfim. Foi, Despencou tanto Soares, que né? sumiu. Né? Então, foi o Grêmio, exatamente. Então, cara, é preocupante. É preocupante, porque o São Paulo não teve
1/10 do que o Botafogo teve para colocar o jogador em campo e ganhou o jogo com tranquilidade. Cara, o Botafogo demorou horas para acertar um chute no gol do Rafael. Um único chute no gol do Rafael. Tá feio? Eu queria primeiro registrar que eu acho que o São Paulo foi bem prejudicado pela arbitragem. A não expulsão do Vitinho é um escárnio, ainda mais na época do VAR. O árbitro até pode falar que ele não viu, sim, mas a hora que mostra a câmera e o VAR, o Vitinho tá com a perna esticada, em nenhum momento dobra o joelho para tirar. Ele olha para o jogador do São Paulo e estica a perna para dar mesmo. Sabino. O Sabino, enfim, um absurdo. E o gol impedido, até agora ninguém vai me convencer que estava impedido. É um golaço do Tapia, né? Que ele acerta. Foi do. Foi o Tapia. Foi o Tapia. Acerta o ângulo. Ninguém vai me convencer que aquilo está impedido. Então, para mim, sinceramente, a não expulsão, de verdade, é um absurdo mesmo. E, aliás, por falar em Tapia, eu acho que eu vi outro jogo. Algumas pessoas criticaram a dedicação que esse cara tem no jogo, o quanto ele luta para fazer o pivô, para dar opção e para ajudar na marcação e tenta fazer o perde e pressiona. Pelo menos para mim, eu gosto muito de jogador que se dedica dessa maneira. Às vezes falta um pouco de técnica. Ele é um pouco estapeado, né? Estabanado. Ele mas e daí? Eu achei que ele fez um grande jogo, deu opção o tempo inteiro, fez o time respirar. Às vezes a bola... Fez gol, pô. E vinham as quebradoras. O gol foi do Dinero. Não. O gol anulado. Tá? O gol anulado. Então, às vezes a bola vinha meio torta, assim, ele que fazia o time respirar um pouquinho. Enfim, eu gostei do cara, teve gente que odiou e tal, mas eu achei que foi um bom jogo. O São Paulo poderia ter vencido por mais, mas eu acho que também flerta no final. Se uma outra bola ali, uma tomada de decisão ou do correr... Olha lá, isso... Gente, pra mim, se alguém falar que isso daí tá impedido ou não, eu não consigo ter a clareza. Você olha o replay aí, ó. Mas o São Paulo não ficou sentado em cima da vantagem, não. O São Paulo foi tentando um segundo gol de qualquer jeito. Foi, mas eu acho que ele deu uma flertadinha. Por exemplo, se o Savarino acha um passinho um pouquinho melhor, o Correia, que é bom jogador, acha um chute melhor, o Fer deu uma flertadinha. Talvez perdeu um pouquinho do controle no final, aquele controle que ele tinha do jogo, mas porque acho que tentou fazer o segundo e tal, enfim, faz parte, mas eu achei que o finalzinho ficou um pouco, como o Botafogo se atira, eu acho que o São Paulo... o resultado é que dá essa sensação, né? Tá 1-0, 1-0, o jogo ficou vivo até o fim. Ficou vivo. Entendeu? Claramente ficou essa história do Tapia é muito aquilo que a gente estava falando um pouco do Vitor Roque, assim, claro, estou comparando um jogador com outro, só a circunstância. O Vitor Roque custou não sei quantos milhões, então o cara precisa jogar tal. O Tapia veio em que circunstância? Vendeu não sei quantos caras da base, não tem ninguém, não tem dinheiro. Acharam um chileno aí, que é o Tapia. Então o cara já vem carimbado esse é ruim. Eu concordo com o Vessone, não achei ele não fez um jogo ruim, não. Pelo contrário. É outro patamar de jogador, né? Não, claro. É que é um carimbo que se coloca do cara. E as pessoas também, nossa, dificuldade de compreensão, cara... É difícil. O Crespo, de novo, ele nas entrevistas, eu acho que ele tem... Isso foi uma marca desde a primeira entrevista, por isso que eu acho que é importante a gente ressaltar. Ele não quer carregar, e acho que estudou o São Paulo antes de aceitar voltar, responsabilidades que não são dele. Então, ele jamais vai falar, olha, a contratação, eu pedi o fulano, eu quero, não sei o quê, eu quero mais 4 jogadores, eu quero... Não vai falar. Não vai falar sobre o departamento médico. Não fala. Ontem, quando ele responde sobre o Rigoni, você que pediu o Rigoni, ele fala, não, eu sou o piloto de Fórmula 1, com quem tiver aqui eu vou trabalhar. Evidentemente, 2 jogadores contratados na era Crespo tiveram a indicação e a participação direta do Crespo. Direta, inclusive, ligando para o jogador. Tapia, alguém com saúde para jogar no ataque. Alguém que faça exatamente... Se ele fosse um primor tecnicamente, ele era titular do River e não ficava fora da lista de relacionados. Ele não é um primor tecnicamente, mas ele ajuda. E ele é um dos poucos atacantes do São Paulo com menos de 25 anos. Então, que não é um cara da base ainda sem rodagem, é um cara que tem rodagem e tem força. E tem experiência em Libertadores também. Futebol, exato, força no futebol ajuda muito. Diante das circunstâncias, vai fazer o quê? Vai coringar? Exato. E no fechamento da janela, o Rigoni, que foi com ele um jogador muito importante no São Paulo, para ele era uma oportunidade de ter alguém para o ataque, já que o André Silva tinha se estourado
e o São Paulo estava vendendo a base, que seja um atacante que jogue de diversas formas, que é exatamente como o Rigoni joga, né? Então, é evidente, e essa informação, que ele indicou os jogadores. Agora, ele não vai ficar assim, porque senão fica o jogador do Crespo, claro. Rigoni. O Tapia, o jogador do Crespo. Agora, passou por ele, pelas indicações dele, essas duas contratações passaram com aquele limite que o São Paulo tinha. O São Paulo não tinha dinheiro para investir nos dois, né? E só conseguiu trazê-los por empréstimo. O Rigoni com um contrato de produtividade, que é difícil que ele cumpra, né? Porque ele tem que jogar 12 partidas até o final do ano. Não faltam muitas partidas para acabar o ano. Ele vai Mas jogar, o Rigoni, assim, contra a LDU, na minha opinião, vai ser um ou outro. Porque o Dineno, o Luciano vai jogar. Porque o Dineno é um jogador muito específico. É um jogador que na área é perigoso, sabe finalizar, mas ele é um jogador de área. Se você estiver tomando pressão da LDU, então, ele não vai te ajudar. Ele não tem contra-ataque, ele não tem a nada. velocidade, ele tem presença de área. Quando o São Paulo faz 1-0, gol dele, gol de 3 pontos, com 5 minutos, a utilidade dele no jogo praticamente acaba. Ele ficou defendendo a bola aérea do Botafogo porque ele não tinha velocidade. E o Crespo fez certo, ao manter o Tapia e tirar o Dineno. Aí quando ele coloca Tapia e Rigoni, a defesa do Botafogo fica no mano a mano várias vezes. O São Paulo teve várias chances com Tapia, com Rigoni. Olha com Tapia, olha com Rigoni. E acho que ele foi bem, enquanto o Botafogo é um desperdício de bons jogadores. Então é isso, galera. Realmente o trabalho do Crespo no São Paulo, cara, começa muito bem. Muito acima mesmo. Eu sinceramente, eu não esperava. São Paulo tá muito forte, cara. Muito forte mesmo. Até quando o São Paulo perdeu pro Cruzeiro, o São Paulo jogou bem também. Então realmente é um excelente trabalho do Crespo. E agora é Libertadores, né? Libertadores, primeiro jogo. Ser um jogo difícil contra a LDU. E eu acredito, cara, porque defensivamente o São Paulo tá forte, velho. Então eu acredito que o São Paulo pode fazer um bom trabalho lá e sair com um bom resultado lá. Mas o São Paulo no Brasileirão tá voando, cara. Perto do G6 ali, com os mesmos pontos ali do G6 ali. Então, é excelente trabalho do São Paulo e do Crespo. Realmente, cara, o cara mudou o São Paulo. Mudou. Então não esquece pra Banda Esporte, link na descrição aqui, galera. Comenta a sua opinião aí. Deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve pra chegar pra mais São Paulino aí. Esquece aí não. Valeu? É nóis!